Boa noite a todas e todos. Eu sou o professor Jordan Linder, eu coordeno o curso de Pedagogia na modalidade EAD da Uniplac. Boa noite, e eu sou a professora Marileia e coordeno o curso de Pedagogia Noturno da Uniplac. Nós estamos aqui nessa noite para dar início à apresentação dos trabalhos da 25ª Mostra Científica, que mais uma vez vai ser exibida inteiramente de modo online. E neste momento será apresentado o grupo de trabalho dos acadêmicos do curso de Pedagogia Presencial no Noturno e Pedagogia IAD. O primeiro dos trabalhos vai ser apresentado pelas acadêmicas Vanessa Valim Chaves e Alice da Costa Madruga. E tem como título a alfabetização no ensino público durante o período pandêmico. Nós orientamos que as perguntas, os elogios, as sugestões sejam realizadas aqui no chat do YouTube e, assim que possível, o acadêmico ou a acadêmica estará respondendo aos questionamentos. Então, vamos conferir? Nós somos acadêmicas do curso de Pedagogia do 8º semestre da Uniplac e o nosso tema de pesquisa é a alfabetização no ensino público durante o período pandêmico. Então, com a pandemia da Covid-19, houve mudanças repentinas na educação, fazendo com que o ensino ele se desse de uma forma remota e gerando, assim, reflexos na alfabetização, e com isso os professores eles precisaram, então, criar novos caminhos para tornar o processo de ensino-aprendizagem possível. Então, os dados da Avaliação Nacional da Alfabetização, a ANA, do ano de 2013, expõem que mais da metade dos alunos do 3º ano do ensino fundamental da rede pública de ensino tem níveis de leitura considerados insuficientes. E no que tange a questão da escrita, mais de 1/3 desses estudantes estão defasados. Então, são estudantes que estão matriculados na escola regular, no ensino regular, só que eles não sabem ler e escrever como é o esperado nessa etapa de escolarização. Então, dessa forma, esse estudo ele volta a responder à pergunta: quais os reflexos da pandemia no processo de alfabetização no 3º ano do ensino fundamental? Então, o estudo ele tem por objetivo analisar o processo de alfabetização no período pandêmico de uma turma de 3º ano de ensino fundamental em uma escola da rede pública municipal da cidade de Lages, Santa Catarina. Então, como metodologia, utilizou-se uma pesquisa de cunho qualitativo, um estudo de caso documental, uma observação participante sistemática, a qual as acadêmicas foram até a escola e observaram a turma do 3º ano, uma entrevista semi-estruturada que foi realizada com a professora alfabetizadora da referida turma e uma análise de portfólios da professora alfabetizadora da turma. Então, o trabalho ele se divide em 3 capítulos, que é o nosso referencial teórico. O primeiro capítulo aborda alfabetização e letramento. Então, aqui tem conceito de alfabetização e letramento, a história da alfabetização no Brasil, pesquisas, práticas de pesquisa de alfabetização e políticas públicas. O segundo capítulo, então, ele aborda a questão da pandemia. E o último e 3º capítulo, ele aborda a aquisição do sistema de escrita alfabética, um processo que inicia antes do saber ler e escrever, com diálogos de autores como Magda Soares, Paulo Freire, Arthur Gomes de Moraes, Ana Teberoski e Emília Ferreira. Bom, então os resultados. Considerando, né, que o trabalho ele está em processo de finalização, o que a gente já tem, né, de dados coletados até o momento? Então, essa turma de 3º ano, ela conta com 25 estudantes, e dos quais 15 estão alfabetizados, 8 se encontram, então, na hipótese silábica alfabética, e 2 na hipótese de escrita com letras ainda. Então, discussão dos resultados. A maioria das crianças, então, nota-se que se alfabetizou, né, 15 alunos no total. 10 estudantes ainda não conseguiram se alfabetizar até o 2º ano do ensino fundamental, né, que é o período previsto para tal, conforme a BNCC propõe. E a conclusão. Então, a gente tem em vista, né, que a turma estudou remotamente
nos anos de 2020 e 2021, durante o primeiro e segundo ano do ensino fundamental. O que se pode perceber, né, diante dos resultados expostos até o momento, é que há indícios, sim, que a pandemia ela pode ter impactado, né, no processo de alfabetização dos estudantes da turma do terceiro ano da escola municipal da rede pública de ensino, né? Então, esses são os dados que nós temos até o momento, e considerando, então, que o nosso trabalho ainda está em processo de conclusão. Aqui seriam nossas referências. Seria isso, uma boa noite e muito obrigada pela atenção. Então, nós agradecemos as acadêmicas Vanessa e Alice pela sua apresentação, né? Parabenizamos por essa apresentação. Lembramos que os questionamentos aos acadêmicos devem ser realizados aqui no chat, ao vivo. E se você está achando legal esse formato de apresentação, deixa seu like, compartilhe esse link dessa live com seus amigos. E se você está gostando da apresentação, deixe o seu comentário, que ficaremos muito felizes com a sua participação. Então, agora nós vamos convidar as acadêmicas Inês Aparecida dos Santos, Marília de Oliveira e Ana Carla da Silva Manquen para apresentarem seu trabalho. O trabalho dessas acadêmicas será os desafios e as possibilidades de... Nós somos acadêmicas do curso de Pedagogia do 8º semestre da Uniplac, e o nosso tema de pesquisa é a alfabetização no ensino público durante o período pandêmico. Então, com a pandemia da Covid-19, houve mudanças repentinas na educação, fazendo com que o ensino ele se desse de uma forma remota, e gerando, assim, reflexos na alfabetização, e com isso os professores eles precisaram, então, criar novos caminhos para tornar o processo de ensino-aprendizagem possível. Então, os dados da Avaliação Nacional da Alfabetização, a ANA, do ano de 2013, expõem que mais da metade dos alunos do terceiro ano do ensino fundamental da rede pública de ensino tem níveis de leitura considerados insuficientes. E no que tange a questão da escrita, mais de 1/3 desses estudantes estão defasados. Então, são estudantes que estão matriculados na escola regular, no ensino regular, só que eles não sabem ler e escrever como é o esperado nessa etapa de escolarização. Então, dessa forma, esse estudo ele volta a responder à pergunta: quais os reflexos da pandemia no processo de alfabetização no terceiro ano do ensino fundamental? Então, o estudo ele tem por objetivo analisar o processo de alfabetização no período pandêmico de uma turma de terceiro ano de ensino fundamental em uma escola da rede pública municipal da cidade de Lages, Santa Catarina. Então, como metodologia, utilizou-se uma pesquisa de cunho qualitativo, um estudo de caso documental, uma observação participante sistemática, a qual as acadêmicas foram até a escola e observaram a turma do terceiro ano, uma entrevista semi-estruturada que foi realizada com a professora alfabetizadora da referida turma e uma análise de portfólios da professora alfabetizadora da turma. Então, o trabalho ele se divide em 3 capítulos, que é o nosso referencial teórico. O primeiro capítulo aborda alfabetização e letramento. Então, aqui tem conceito de alfabetização e letramento, a história da alfabetização no Brasil, pesquisas, práticas de pesquisa de alfabetização e políticas públicas. O segundo capítulo, então, ele aborda a questão da pandemia. E o último e terceiro capítulo, ele aborda a aquisição do sistema de escrita alfabética, um processo que inicia antes do saber ler e escrever, com diálogos de autores como Magda Soares, Paulo Freire, Arthur Gomes de Moraes, Ana Teberoski e Emília Ferreira. Bom, então os resultados. Considerando, né, que o trabalho ele está em processo de finalização, o que a gente já tem, né, de dados coletados até o momento? Então, essa turma de terceiro ano, ela conta com 25 estudantes, e dos quais 15 estão alfabetizados,
8 se encontram, então, na hipótese silábica alfabética e 2 na hipótese de escrita com letras ainda. Então, discussão dos resultados. A maioria das crianças, então, nota-se que se alfabetizou, né, 15 alunos no total. 10 estudantes ainda não conseguiram se alfabetizar até o segundo ano do ensino fundamental, né, que é o período previsto para tal, conforme a BNCC propõe. E a conclusão. Então, a gente tem em vista, né, que a turma estudou remotamente nos anos de 2020 e 2021, durante o primeiro e segundo ano do ensino fundamental. O que se pode perceber, né, diante dos resultados expostos até o momento, é que há indícios, sim, que a pandemia ela pode ter impactado, né, no processo de alfabetização dos estudantes da turma do terceiro ano da escola municipal da rede pública de ensino, né? Então, esses são os dados que nós temos até o momento, e considerando, então, que o nosso trabalho ainda está em processo de conclusão. Aqui seriam nossas referências. Seria isso, uma boa noite e muito obrigada pela atenção. Então, nós agradecemos às acadêmicas Vanessa e Alice pela sua apresentação, né? Parabenizamos por essa apresentação. Lembramos que os questionamentos aos acadêmicos devem ser realizados aqui no chat, ao vivo. E se você está achando legal esse formato de apresentação, deixa seu like, compartilhe esse link dessa live com seus amigos. E se você está gostando da apresentação, deixe o seu comentário, que ficaremos muito felizes com a sua participação. Então, agora nós vamos convidar as acadêmicas Inês Aparecida dos Santos, Marília de Oliveira e Ana Carla da Silva Manquem para apresentarem seu trabalho. O trabalho dessas acadêmicas será os desafios e as possibilidades de aprendizagem no ensino fundamental na Escola Municipal de Educação Básica Nossa Senhora dos Prazeres. Vocês o trabalho. Boa noite, meu nome é Ana Carla, aluna de Pedagogia AD pela Uniplac. Vou apresentar o nosso trabalho diante do estágio, onde há desafios e possibilidades de aprendizagem no ensino fundamental da EMBEB Nossa Senhora dos Prazeres. Acadêmicas, Ana Carla da Silva Manche, Inês Aparecida dos Santos, Marília de Oliveira, orientadora Arlene Aparecida de Arruda, curso de Pedagogia AD. A experiência do estágio curricular obrigatório do curso de Pedagogia AD do 7º semestre da Universidade do Planalto Catarinense, Uniplac, realizou na EMBEB Nossa Senhora dos Prazeres, no município de Laje, com as turmas do ensino fundamental anos iniciais. A questão norteadora que permitiu traçar o percurso investigativo procurou desvelar como exercer a docência sobre a perspectiva da formação integral diante dos desafios do ensino e de aprendizagem escolar. Inês? Boa noite, meu nome é Inês, né, do curso de Pedagogia AD. Meu objetivo, né, nessa intervenção foi compreender de forma crítica e reflexiva o processo vivenciado pelos estudantes, com vista à formação humana integral, né, que foi com metodologia de cunho qualitativo, baseou-se na observação participante, na intervenção pedagógica e entrevista com a diretora, bem como o acesso ao projeto político-pedagógico, PPP, com base em estudos sobre a perspectiva histórica cultural. Observação e intervenção pedagógica. O meu tema, um dos principais que eu trabalhei, foi os 3 porquinhos, onde houve bastante receptividade das crianças, qual eu modifiquei um pouco a história no final, qual instigou as crianças a produzirem as suas próprias histórias diante da proposta qual eu apliquei, qual eles tinham que usar a imaginação e a criatividade para inventar novas histórias, e também apliquei atividades voltadas com a história dos 3 porquinhos. E como professora, devo possibilitar às crianças experiências que permitam brincar, interagir, comunicar e expressar. E garantir a elas o direito de viver a infância. Como Vygotsky, 2008, página 28, afirma
Qualquer brincadeira com situação imaginária e, ao mesmo tempo, brincadeiras com regras, e qualquer brincadeira com regras é brincadeira, com situação imaginária. E é fundamental o brincar, o imaginar durante o processo de aprendizagem, pois quando a criança usa a imaginação e a criatividade, abre portas para um mundo de possibilidades de novos conhecimentos. Com você, Inês. A minha intervenção foi interdisciplinar, né, que envolveu todas as disciplinas. Foi no 4º ano, com a professora Elaine, e foi bem lúdica, né, com atividades bem lúdicas, bem rica no aprendizado, que eu trago aqui. Todas as funções no desenvolvimento da criança aparecem 2 vezes, primeiro no nível social e depois no nível individual. Primeiro entre pessoas, né, interpsicológicas, e depois no interior da criança, interpsicológica. Isso aplica igualmente para a atenção voluntária, para a memória lógica, para a formação de conceitos. Todas as funções superiores originam-se nas relações reais entre indivíduos humanos. Vygotsky, 1994, página 75, da proposta curricular de Santa Catarina. Obrigada. Marília. Boa noite, meu nome é Marília. Eu trabalhei, então, com a turma do 1º ano da Escola do Caique. No primeiro momento de observação, foi perceptível a questão da dificuldade em reconhecimento das letras. Então, eu intensifiquei bastante essa questão. Trabalhei várias atividades relacionadas ao alfabeto. Uma delas que eu cito aqui é a questão do alfabeto dos rótulos, onde o objetivo foi encontrar produtos correspondentes a cada letra. Então, já observei que eles tiveram bastante dificuldade nessa atividade. Então, no decorrer da semana, foi realizado outras atividades focadas, então, nas letras. Falo um pouco em relação ao autor Soares, onde ele traz sobre essa questão do letramento, das habilidades, né, que é necessário, então, reconhecer as letras para que a criança possa, então, avançar para novas etapas. Então, essa foi uma das intervenções que eu realizei. E nós, acadêmicas, obtivemos, então, como resultados, muita compreensão em relação aos processos de ensino-aprendizagem, né, porque a gente realizou bastante registros após, né, as observações, realizamos planejamentos para que pudéssemos, então, atender aquela demanda e a dificuldade que eles encontravam. A gente observou, então, que durante a pandemia houve, então, muitas dificuldades em relação a isso, então nós focamos, cada um focou na sua turma para atender a necessidade de cada turma. Então, assim, as práticas pedagógicas do estágio propiciaram a articulação da teoria, que nós aprendemos em sala, em muitos estudos, e colocamos na prática com a inserção de novas problematizações sobre os direitos da educação integral de cada aluno lá na escola. Certo? Boa noite, então. Muito obrigada. Boa noite. Muito obrigada às acadêmicas, nós parabenizamos pela apresentação do trabalho das acadêmicas Inês, Marília e Ana Carla. Lembramos que todos os questionamentos que vocês querem fazer às acadêmicas que acabaram de apresentar o trabalho devem ser realizados aqui, ao vivo, nesse chat. Também, se você está achando legal esse formato, é bem importante que você deixe o seu like, compartilhe o link dessa live para que mais pessoas possam vir assistir. E também, se você está gostando das apresentações, deixe seu comentário, que ficaremos muito felizes com a sua participação. Então, agora chegou a vez das acadêmicas Patrícia Manner Ferraz, Ana Paula Kister da Silva, Chairana dos Santos Moreira de Souza, Chaiane Franciele de Santos de Liz e Gisele Mistura Gomes Pereira apresentarem o seu trabalho. E elas vão trazer para nós o estágio curricular obrigatório dos anos iniciais, e que tem como título uma oportunidade de aprendizagem significativa na formação docente. Vamos lá. Boa noite a todos que nos assistem. Eu sou a Ana, estou aqui com as minhas colegas Chairana, Patrícia, Chaiane, Gisele.
Nós fazemos parte do 8º semestre do curso de Pedagogia EAD da Uniplac, e hoje a gente vai apresentar a vocês a nossa experiência no estágio curricular obrigatório nos anos iniciais, uma oportunidade de aprendizagem significativa na formação docente. Esse estágio, ele iniciou no semestre passado com a observação. Essa observação, ela foi feita por 20 horas, e ela foi realizada entre setembro e outubro de 2021, nas 2 escolas escolhidas. A intervenção deste semestre, ela aconteceu entre maio a julho, e foram 10 horas de intervenção e 10 horas de observação, desculpem, e 20 horas de intervenção. Esse estágio ele aconteceu em 2 escolas, a EMEB Professor Trajano, uma escola pública aqui da nossa cidade, e no Colégio Sigma, uma escola privada que utiliza o método montessoriano. Eu vou passar a vocês agora, vou mostrar para vocês a minha experiência numa turma de primeiro ano, uma turma composta por 18 estudantes e 2 professoras formadas em um agrupamento no Colégio Sigma. O método montessoriano, ele visa a autonomia, a liberdade de escolha do estudante, com consciência, né? Essa liberdade com consciência, essa construção do conhecimento, mas não só um conhecimento intelectual, e sim um conhecimento inerente para a vida. Então, esses estudantes, essa intervenção ela se deu em um dia, né? Enquanto uns estudantes em um grupo estão trabalhando a vida prática, que é a organização dos materiais da sala, outros estudantes estão trabalhando nas mesas em grupos, e outros estão trabalhando com materiais concretos, né, no chão, com tapete. Para finalizar minha fala, minha experiência nessa intervenção do primeiro ano, eu trago uma fala de Montessori, que ela diz: liberte o potencial da criança e você transformará o mundo. Passo a palavra para a Chayane. Boa noite, né? O meu estágio eu realizei no EMEB Professor Trajano, né? No primeiro ano vespertino, né? Onde eu trabalhei sobre o meio ambiente, que foi o que a professora regente, né, me solicitou. Eu trabalhei de forma interdisciplinar, né, todas as matérias, né, o português, a matemática, a ciência, a geografia e história, né, onde a gente fez várias atividades, né, relacionadas, né, às cores das lixeiras, às suas quantidades, né, o que era reciclável, né, e o que era orgânico. No último dia, né, eles confeccionaram bilhetes, né, sobre como fazer a prevenção, né, do meio ambiente, a preservação do meio ambiente, né, e também a gente trabalhou vídeos, música, né, tudo relacionado ao meio ambiente. Passo a minha fala para minha colega Patrícia. Boa noite. O meu estágio eu realizei com a turma do 4º ano, com 22 alunos. Trabalhei com a turma dando sequência ao planejamento da professora regente. Um ponto positivo que me chamou a atenção foi o quanto os estudantes progrediram no processo de aprendizagem no curto tempo entre a minha observação e a minha intervenção. Isso é o resultado do trabalho da professora, que conseguiu incluir todos os alunos no processo de aprendizagem, confirmando o quanto é importante o papel do professor no processo de aprendizagem em sala de aula. Eu passo a palavra para minha colega Chairana. Olá, eu realizei a minha intervenção em uma turma do 3º ano matutino da EMEB Professor Trajano. A turma é composta por 24 estudantes matriculados, dispõe de um 2º professor, já que há um aluno diagnosticado com autismo. Ao conversar com a professora, ela me pediu para que focasse nos componentes curriculares língua portuguesa e matemática, já que havia uma grande defasagem, principalmente nesses 2 componentes curriculares, devido ao que a gente sabe, né, dos 2 últimos anos, aulas remotas e assim por diante.
Eu compartilho aqui com vocês a minha experiência no componente curricular em língua portuguesa. Eu escolhi um texto assim assado, da autora Eva Furnari, que é uma leitura bastante divertida, cheia de imaginação e que utiliza-se muito de rimas, né? Aí trabalhamos rimas, os estudantes puderam reconhecer as rimas para que assim despertassem uma consciência fonológica, né? Que é o que nos diz a Magda Soares. E aí eles produziram também as próprias rimas, e eu deixo aqui uma fala da Magda Soares, essa autora tão brilhante, né, em se tratando de alfabetização e letramento. Ela diz o seguinte, que é indiscutível que o texto é o eixo central das atividades de letramento. Magda Soares, né? Essa foi uma parte, né, um pouco da experiência que tive no meu estágio. Passo a palavra para minha colega Gisele. Olá, boa noite. Realizei a minha intervenção no 2º ano do ensino fundamental, no período vespertino, da escola EMEB Professor Trajano. Ali, seguindo o planejamento da professora regente, trabalhei com os alunos de forma interdisciplinar, né? E o que me chamou a atenção ali nessa turma foi que a professora trabalha e divide a turma, no caso, em 2 grupos, certo? Sendo que o primeiro são os estudantes que com mais facilidade, né, de compreender as atividades propostas, né, e o segundo grupo são estudantes com mais fragilidade, né, nessa compreensão. Então, o que me chamou a atenção também foi uma frase que tinha na sala, que ela usa muito, que diz assim: educar é semear com sabedoria e colher com paciência. Isso eu vou levar para a minha vida, né, para frente, né, da minha futura profissão. Então, o estágio supervisionado foi uma experiência desafiadora, que contribuiu de maneira positiva para a nossa futura profissão. Finalizo, né, a nossa apresentação aqui, desejando a todos uma boa noite e até logo. Muito obrigada às acadêmicas, parabenizamos pela apresentação da Patrícia, da Ana Paula, da Chairana, da Chayane e da Gisele. Vamos deixar para elas as recomendações, as perguntas, os comentários, fazendo isso agora, nesse momento, ao vivo e aqui no chat. Professora Marilene, será que todo mundo já deixou seu like aqui? É importante que eles deixem o like aqui, compartilhem o link dessa apresentação para que outras pessoas possam vir aprender com as nossas acadêmicas, né? E isso é muito importante para nós. A participação de você que está assistindo, que está aí, deixe seu comentário, ou deixe seu like, fica bom, nós vamos gostar. E agora, então, nós chamamos para apresentar o seu trabalho as acadêmicas Maquele de Lis Pessoa e Ana Paula de Souza Ribeiro. E elas vão nos trazer o estágio em docência na educação infantil. Vamos lá? Vamos assistir? Olá, tudo bem? Eu sou Ana Paula de Souza Ribeiro, sou estudante da Universidade do Planalto Catarinense. Juntamente com a minha colega Maquele de Lis Pessoa, viemos apresentar para vocês, na 25ª Mostra Científica do Uniplac, relacionada ao nosso tema, Estágio em Docência na Educação Infantil. A nossa orientadora é a Marta Aparecida de Lima Machado Calegari, e a gente cursa a Pedagogia EAD pela Uniplac. O estágio obrigatório da educação infantil, ele foi realizado entre os meses de abril e maio de 2022 em 2 escolas públicas, em Lages, no CEI Mutirão, na turma do Pré-1, e no município de São Joaquim, na 5ª fase da educação infantil, na Escola de Educação Infantil Maria Elisa Martorano Batke, no Pequeno Aprendiz. Nesse período de estágio, a gente conseguiu observar as características da educação infantil, de ambas as instituições, e colocar em prática os conhecimentos teóricos adquiridos no decorrer do curso de pedagogia. Nossas palavras-chave é educação infantil, ensino, aprendizagem e inclusão. Nós tivemos como objetivo o estágio obrigatório na educação infantil realizado em diferentes escolas. Como citado, eu resido no município de São Joaquim e a minha colega Maquele no município de Lages.
Então, o nosso estágio foi realizado em distintos municípios, em distintas escolas de instituição infantil, e teve como objetivo observar o desempenho das crianças relacionado ao ensino-aprendizagem, a prática docente quanto ao uso ou não de apostila como material de apoio e como acontece a inclusão de crianças com deficiência. A metodologia. A análise das especificidades de ambas as escolas, como o número de alunos em sala, o que isso interfere ou não no desenvolvimento das atividades, né? Um número maior ou menor de crianças. O público é atendido, então são 2 escolas, né, de periferia, então uma localizada no bairro Habitação, aqui na cidade de Lages, e a outra escola localizada em qual bairro? Em São Joaquim, Ana? Jardim Minuano. Isso. Então, são crianças que têm as situações sociais, a gente também conseguiu fazer o comparativo entre essas 2 situações, né? Também conseguimos analisar o desenvolvimento da inclusão, que isso a gente vai no decorrer do período de estágio, logo depois, na educação fundamental, fazer o comparativo também nesse nível de ensino, os recursos pedagógicos, os materiais de apoio fornecidos pela escola ao professor. E daí também nesse primeiro momento a gente conseguiu fazer na observação participante em todas as turmas da educação infantil, para depois a gente aplicar a regência nos 2 campos de estágio, um no município de Lages e outro no município de São Joaquim. Quais foram os resultados esperados? Na análise preliminar, infere-se que um número maior ou menor de crianças em sala influencia no desenvolvimento das atividades. Como a minha colega citou, quanto mais aluno, mais no contexto há uma dificuldade de aprendizagem, a atenção é muito pouca. E quanto menor a quantidade de crianças, de estudante, há uma facilidade maior na atenção e no desenvolvimento das atividades e na aprendizagem. Esta análise os pontos positivos e negativos sobre o uso da apostila e manual do professor. Se a inclusão de portadores de deficiência na educação infantil está sendo aplicada de forma coerente, conforme prevê a legislação. A importância da interação entre as crianças na aprendizagem e a afetividade para o ensino-aprendizagem eficazes nessa fase de desenvolvimento da criança. Os recursos disponíveis em sala, em cada escola, e a contribuição da direção e da secretaria de cada município no trabalho do professor. Dentre essas características observadas, tanto no nosso período de observação participante, quanto no período da regência, a gente pôde analisar como é importante o brincar, né? O ato de brincar no desenvolvimento, principalmente na parte da educação infantil. E como o brinquedo vem como um objeto para integrar essa fase de aprendizagem, né? E ele tem uma significação social muito grande também no desenvolvimento do aluno. Então, os brinquedos nos CEINs, ele traz oportunidade para as crianças terem a possibilidade das ações coerentes com a sua realidade sociocultural. Para Brougero, especialmente quando se destina à educação de crianças no uso da escola. Então, nessa citação, até mencionado sobre quando a gente vê uma criança brincar com uma boneca, que ela tem o intuito de cuidar, né, como se fosse um bebê. Mas isso mostra como é a vivência dela no meio social dela, como ela observa tudo o que acontece, e a gente também pôde observar, eu consegui ver na minha experiência lá na escola, como que algumas meninas faziam esse cuidado das brincadeiras com as suas bonecas, né? Elas assimilam muito a forma com que elas veem em casa, de como isso é feito, ou até mesmo como é feito pelo professor em sala de aula, como eu vi, às vezes, as crianças brincando de escolinha, muitas vezes replicando as atitudes e os atos da professora em sala de aula. Então, tem uma importância muito grande no desenvolvimento social, sim, do meio que essa criança vive, tanto qualquer objeto utilizado como brinquedo, e o ato de elas interagindo, brincando uma com a outra. Complementando a fala da minha colega sobre as brincadeiras, é muito importante que a criança, além de ter um convívio com o mundo social ali onde ela está inserida, ela vai desenvolver o desenvolvimento psicológico, cognitivo, afetivo, emocional. Então, tudo isso está abrangente na educação infantil
principalmente no desenvolvimento que vai lá Deus, a faixa etária dos 0 meses aos 12 anos, inclui a questão da parte de ser criança, né? A brincadeira é algo vivenciado pelas crianças diariamente, onde elas expressam suas emoções, interagem e socializam entre si. E no momento do brincar, da brincadeira, a criança desenvolve suas habilidades motoras, instigando o desenvolvimento integral como ser, sendo afetivo, social, cognitivo e psicológico, assim como eu complementei anteriormente. Contemplando isso, eu trouxe uma citação do Vygotsky, 1908, página 30, que define o que sobre a situação do brincar, da imaginação. A criação de uma situação imaginária não é algo fortuito na vida da criança, pelo contrário, é a primeira manifestação da emancipação da criança em relação às restrições situacionais. O primeiro paradoxo contido no brinquedo é que a criança opera com um significado alienado numa situação real. O segundo é que no brinquedo a criança segue o caminho do menor esforço. Ela faz o que mais gosta de fazer, porque o brinquedo está unido ao prazer e, ao mesmo tempo, aprende a seguir os caminhos mais difíceis, subordinando-se a regras e, por conseguinte, renunciando ao que ela quer, uma vez que a sujeição a regras e a renúncia à ação impulsiva constitui o caminho para o prazer do brinquedo. E complementando a fala da minha colega, essa citação do Vygotsky também mostra muito para nós essa importância da afetividade também, né? Como é importante essa confiança, esse carinho, o ato de cuidar e o ato da troca, né, entre criança com criança e o objeto, que no caso é o brinquedo. Já no Sem Mutirão, lá eu tive a realidade da inclusão, né? Eu tinha uma criança com autismo diagnosticado, inclusive inserido o segundo professor em sala de aula para acompanhá-lo, e também tanto a professora me instruindo quanto estagiária mostrou que tem uma criança que possivelmente também tenha autismo, né? Ele ainda não tem o diagnóstico, mas a família já estava sendo avisada para procurar o diagnóstico da criança. E a gente percebe como é importante a socialização, né? A inclusão, desde o nosso previsto na nossa Constituição Federal, que diz que a educação, o ensino, ele deve ser gratuito para todos, né, os indivíduos, desde criança, na fase do ensino obrigatório e do não obrigatório, que é o caso da educação infantil. E a inclusão mostra que essa socialização, independente da deficiência que essa criança tenha, é importante para o seu desenvolvimento também. Ele, convivendo com as crianças da idade dele, no caso da criança autista, ela vai aprendendo, ela vai desenvolvendo, né, o ato de dividir, o ato de compreender, as outras crianças também vão sabendo como lidar com a criança, com o colega autista. Então, mesmo que fossem pequenininhos, com 4 anos de idade, eles sabiam o momento que podiam brincar com o colega e o momento que o colega queria ficar sozinho. E isso mostra que a aprendizagem, juntamente com os colegas em si, torna isso mais fácil também, porque a criança vai ser um ser social, né? Portadora de autismo, a criança surda, a criança deficiente visual, a criança com alguma deficiência motora, ele faz parte da nossa sociedade. Então, por isso que é importante ele já desde pequenininho estar desenvolvendo no meio social. E trazendo uma citação de Guimarães, 2004, página 44, ele fala que na educação inclusiva não se espera que as pessoas com deficiência se adaptem à escola, mas que essa se transforme de forma a possibilitarem a inserção daquela. Então, um meio social nosso precisa, sim, se adaptar às crianças não só as crianças, a todos os indivíduos com deficiência, né? E a gente percebe que isso, iniciando desde a escola,
traz com que essa adaptação seja mais fácil, com que a gente que não possui nenhuma deficiência consiga estar abrindo espaço para os nossos colegas, os nossos amigos que possuam essas deficiências. E aqui também é um ponto importante de se discutir como é importante a questão da afetividade também e da interação entre eles. Então, os colegas convivendo com o seu amigo que tinha autismo já sabiam conviver e já sabiam os momentos que ele precisava do espaço dele ou que ele estava apto a brincar com todo mundo. E quanto estagiário, eu também senti nessa afetividade, nessa aproximação, como é mais fácil quando a gente está aberto para um colo, para um abraço, em observar mais como eles sentem confiança, não só nas crianças que estão sendo incluídas, mas como todas as crianças, a se abrirem mais, a ouvirem mais. Então, a inclusão, o brincar, eu acho que toda a nossa experiência, né, Ana, é desenvolvida tanto na observação participante, quanto no período que nós aplicamos a nossa intervenção, eu acho que conseguimos sim ver nessas teorias que nós estudamos até agora e nos autores que foram nos trazidos até agora, a importância, como isso se desenvolve na prática de uma forma natural, né? E esse é o nosso referencial teórico, né, que nós utilizamos na nossa apresentação. Meu colega, não sei se tem mais alguma consideração. Só queria agradecer a todos que estão nos vendo nessa apresentação. Qualquer dúvida, estamos à disposição para responder a todos. Obrigada pela atenção e até breve. Parabéns às acadêmicas Maquele e Ana Paula pela apresentação. Nós agradecemos por essa apresentação dessa noite. Já fizeram seus questionamentos? O que vocês têm para dizer sobre o estágio na docência, na educação infantil apresentado pela dupla? Então, faça isso. Deixe aqui o seu comentário no chat ao vivo. E é importante também que você deixe o seu like aqui embaixo, para que a gente possa também parabenizar as colegas que estão apresentando os trabalhos. Então, deixe o like e também compartilhe, chame mais pessoas para se juntar a nós nesta live de apresentação da mostra científica. Esperamos que você esteja gostando das apresentações. Então, faça o seu comentário, que ficaremos muito felizes com a sua participação. E agora nós vamos chamar para apresentar o trabalho as acadêmicas Natália Meurer dos Santos, Kércia Marcela Araújo Rodrigues Ramos, Luara dos Santos e Adriana Ribeiro de Lis. E vão trazer para nós o trabalho apresentando a formação de professores, a formação docente e o currículo do território catarinense. Vamos assistir? Olá a todos, cumprimento os ouvintes da Mostra Científica da Uniplac. Nosso grupo é a formação de professores e o currículo base do território catarinense do PROESD. Os acadêmicos participantes são Crislane Borges, Daniela Stack, Emilene Barreto, Luara Santos, Kércia Rodrigues, Natália Meurer dos Santos e Vanessa Ogligari. As professoras orientadoras são Marileia Aparecida Wolf Tubes, Marli Coscodai Souza e Marta Aparecida de Lima Machado Calegari. O projeto acontece em conjunto com os municípios de Painel, Bocaina do Sul, Rio Rufino, São Joaquim, Urupema e Bom Jardim da Serra, Santa Catarina. O PROESD desenvolve projetos com foco na formação continuada dos professores desses municípios, viabilizados por estudos com os acadêmicos, professores da universidade e corpo docente das escolas participantes, a fim de contribuir com as reflexões sobre o currículo base do território catarinense. O objetivo, proporcionar aos professores e professoras do município monitorados formação sobre o currículo base do território catarinense, por meio de práticas pedagógicas multidisciplinares e interdisciplinares, desenvolvidas pelos bolsistas PROERDs da Universidade do Planalto Catarinense, a Uniplac. Metodologia. Encontros semanais realizados de forma remota, síncrona e presencial nos municípios.
Os grupos se reúnem para estudos, reflexões e apresentações de trabalhos, previamente disponibilizados na plataforma Google Classroom. Em grupos formados em um aplicativo de mensagens, os integrantes debatem e constroem em conjunto os trabalhos relacionados ao currículo básico do território catarinense, priorizando o uso das tecnologias e metodologias ativas na educação para serem apresentados nas reuniões e nos momentos de intervenção. Os resultados esperados. Espera-se que a comunidade acadêmica possa contribuir positivamente com a formação dos professores dos municípios já elencados, ampliando seus conhecimentos sobre o currículo base do território catarinense, apresentando ideias de práticas que possam ser realizadas na educação básica, considerando as áreas de conhecimento e seus componentes curriculares, aproveitando os diversos saberes dos acadêmicos participantes do projeto. Agradecemos a atenção de todos. Obrigada. Parabéns às acadêmicas por esse importante trabalho, nos levando a refletir questões referentes ao currículo, né? Então, parabenizamos a Natália, a Kércia, a Luara e a Adriana por esse trabalho. E vocês viram como é importante, né, a questão da formação docente e o currículo do território catarinense, que é uma legislação que está aí. Deixe o seu comentário no chat, aqui e agora, ao vivo. E também, se você está gostando das apresentações, não esqueça de deixar seu like, né? É importante que todos e todas que estão assistindo coloquem o seu like aqui, é importante para nós aqui no canal do YouTube do Uniplac. E também compartilhem esse link com as pessoas. E essa participação nos deixa feliz. Queremos que você faça o seu comentário. Então, agora, nós vamos convidar as acadêmicas, Caroline da Silva Camargo, Graziele Cristine La Rosa, Ana Paula Jardozin da Silva, Priscila Furlan, Cláudia Aparecida do Amaral e André Cristina de Jesus. Que também vão estar falando sobre a formação docente e o currículo do território catarinense. Vamos assistir e acompanhar? Saudações a todos os presentes na 25ª Mostra Científica da Uniplac. O nosso projeto, ele se intitula PROESD, Formação de Professores e o Currículo Base do Território Catarinense. Os acadêmicos participantes da apresentação e do projeto são Ana Paula Jardozin, o André Felipe Silva Fernandes, Andréia Antunes de Souza da Silva, Caroline Schmidt, Cláudia Aparecida do Amaral, Graziele La Roça, Guilherme Seibet, Iago Cassiano Pereira, Mariângela Cal, Mel Rafaela de Jesus, Priscila Furlan e Stephanie Stipp. As professoras orientadoras do projeto são as professoras Marileia Aparecida Wolf-Tubbs, Marli Coscodai Souza e Marta Calegari. O curso participante do projeto são diversos cursos de graduação da Uniplac, que são contemplados pela Bolsa PROESD 2022. Introdução. Então, o projeto consiste em oportunizar aos professores e professoras dos municípios de Capão Alto, Cerro Negro e Campo Belo, em Santa Catarina, reflexões sobre a prática pedagógica a partir da proposta curricular escolar e o currículo do território catarinense de 2019. Os objetivos é proporcionar aos professores dos municípios nominados a formação sobre o currículo base do território catarinense, por meio de práticas pedagógicas interdisciplinares, desenvolvidas pelos bolsistas PROESD, da Universidade do Planalto Catarinense, Uniplac. Sobre a metodologia, a participação no projeto PROESD é realizada por meio de reuniões via Google Meet aos sábados, com duração de 1 hora. Nestes momentos, os acadêmicos apresentam atividades orientadas pelas docentes, sendo que cada grupo realiza as pesquisas e apresenta as práticas sugeridas ao grande grupo, visando o compartilhamento das propostas e experiências em relação à busca dos objetos de conhecimento. Ainda nessas aulas, os bolsistas recebem informações, orientações e encaminhamentos para as intervenções que acontecem em diferentes momentos conforme demanda dos municípios participantes do projeto PROESD. Nas interações acontecem as apresentações dos trabalhos realizados
e a troca de aprendizagem entre docentes, bolsistas, professores e professoras. Resultados esperados. O projeto segue em desenvolvimento desde março de 2022 e sua conclusão será no mês de dezembro do mesmo ano. Almeja-se, no encerramento do projeto, a ampliação e domínio dos conhecimentos obtidos pelos professores dos municípios envolvidos sobre o currículo base do território catarinense 2019. Parabéns às acadêmicas Graziele, Ana Paula, Priscila, Cláudia e Andrea pela apresentação. Muito obrigado por vocês estarem aí, né, apresentando e trazendo esse tema que é importante para nós, o currículo do território catarinense. Você que está nos acompanhando, tem alguma dúvida, alguma pergunta ou alguma coisa para complementar esse trabalho como sugestão? Faça agora ao vivo no chat. E além de colocar seu comentário no chat, é muito importante para nós que você coloque seu like, que você também compartilhe o link dessa live. E você, se está gostando das apresentações, deixe aí o seu comentário, que nós ficaremos muito felizes com a sua participação. E o próximo trabalho será apresentado por uma dupla, a dupla da Nadilene Paula Vicari e da Camila Gonçalves Martins. E que vão trazer para nós uma intervenção pedagógica na educação infantil, lá no CEIM Cacildo Otomar, que fica aqui em Lages, Santa Catarina, tá? Meninas, vamos acompanhar o trabalho de vocês. Olá, meu nome é Camila e eu sou acadêmica do curso de Pedagogia EAD da Uniplac. E meu nome é Nadilene e sou colega da Camila durante o estágio que realizamos para intervenção pedagógica na educação infantil. Realizamos esse estágio no CEIM Cacildo Otomar, localizado aqui em Lages. E a nossa professora orientadora é a professora Arlene Arruda. A princípio, iniciamos com a observação participante nas turmas de educação infantil, sendo que no período da manhã, quando realizamos o nosso estágio, nós tínhamos à disposição 3 turmas para observação: maternal 1, com 10 crianças, maternal 2 com 11 crianças e o pré-escolar 1 com 24 crianças. E devido ao fato de ser a maior turma, a do pré-escolar 1, eu e a Camila optamos por realizar a nossa intervenção nessa turma. E tivemos que realizar de forma conjunta, porque tínhamos somente essa turma de pré-escolar no período matutino. Essa turma, ela era composta por crianças da faixa etária entre 4 e 5 anos de idade, formada por meninos e meninas, muito dinâmicos e participativos, disciplinados, receptivos, onde não tivemos maiores transtornos para realizar nossas atividades. Foi muito fácil executar atividades com essa turma. Optamos em ler, conhecer mais a turma e ver o planejamento da professora regente, sendo que ela nos orientou a trabalhar temas como vogais, números, de 1 a 10, trabalhar as cores, trabalhar a coordenação motora através de pinturas e desenhos, e também explorar bastante a leitura, porque as crianças, elas adoram momentos de leitura. Então, no primeiro dia de intervenção, optamos por trabalhar as vogais, e iniciamos também a nossa aula com a leitura de uma história, para aflorar um pouco a imaginação das crianças. E essa história tinha relação com peixes, o fundo do mar, que usaríamos depois na sequência para a aula de vogais. Em seguida, na atividade das vogais, então, colocamos dispostas figuras no quadro, com figuras de peixes, né, imagens de peixes, e atrás dessas figuras tinham vogais, as crianças iam lá, escolhiam um peixe, atrás tinha aquela vogal, e elas precisavam, depois ali na mesa da sala, da professora, né, escolher algumas imagens que tivessem relação e iniciassem com aquela vogal a qual elas acabaram pegando a imagem. E elas conseguiram realizar, fizeram a associação, percebemos que poucas crianças ainda tinham dificuldade em associar a vogal, a inicial da palavra, né, por exemplo, a vogal U com
a imagem do urso, né, a qual iniciava ali, a maioria conseguiu completar sem grande ajuda a atividade. Daí, na sequência, né, após a pausa, nós pegamos uma atividade impressa sobre vogais, onde elas tinham que contornar as vogais e depois fazer a mesma ligação das vogais às respectivas palavras que iniciavam com essas letras. No segundo dia de intervenção, nós trabalhamos um pouco sobre as cores e levamos um cartaz com o poema do Vinícius de Moraes sobre as borboletas, só que ele estava só com o poema e não tinha nenhum enfeite, nenhuma cor. O trabalho das crianças foram colorir, contornar as borboletas e depois nós apenas auxiliamos na colagem e terminamos alguns contornos para a gente poder colocar esse cartaz na sala de aula. Bom, e a próxima atividade foi a mágica das cores. Utilizando garrafas PET, ilustramos imagens de frutas em cada garrafa. A finalidade dessa atividade foi descobrir com as crianças qual a cor de cada fruta e qual aparecia ao agitar a garrafa. Então, foi usado tinta guache nessa atividade, foi colocado tinta guache dentro da tampinha da garrafa e ao chacoalhar e misturar com a água, aparecia a mágica das cores, né? Aparecia a cor da respectiva fruta que estava ilustrada na garrafa. No terceiro dia da nossa intervenção, iniciamos com a história do Mickey e as cores. O livro possibilitava a interação com as crianças a cada página folhada. E após a leitura, permitimos que cada criança manuseasse as páginas do livro. Na sequência, a atividade impressa foi realizada utilizando uma tinta guache. Então, aqui, como podemos ver, é mais uma atividade que utilizamos da tinta guache, eles adoram, percebemos que as crianças adoram manusear as atividades, adoram tinta guache, eles gostam muito desse tipo de interação. Ainda neste mesmo dia, desenvolvemos a atividade de caça às cores. Vários objetos das cores azul, amarelo e vermelho foram escondidos no pátio da escola. A turma foi dividida em 3 grupos. Cada grupo tinha a missão de encontrar o maior número de objetos de sua cor dentro de um tempo cronometrado. E para finalizar nossa manhã de atividades, trabalhamos uma atividade impressa de cores e formas. No quarto dia da intervenção, trabalhamos os números. Começamos lendo a história Eram 10 Girinos. Houve um breve diálogo com as crianças sobre os sapos e a importância da natureza. Distribuímos um mimo às crianças relacionado à temática. Então, como vocês podem ver nas imagens, levamos os sapinhos ali com um balãozinho representando a língua deles, e depois as crianças encheram os balões, brincaram, foi um momento bem divertido. Na sequência, seguimos a linha dos números e desenvolvemos uma atividade de bingo. Muito parecida com o jogo de bingo que já conhecemos na nossa proposta, optamos por formar duplas entre as crianças para essa atividade. Distribuímos cartelas para cada dupla, substituindo as pedras usadas nos bingos tradicionais por massinha de modelar. Nessa atividade do bingo, percebemos as relações com o trabalho em dupla. Cada número sorteado era escrito no quadro para melhor visualização e identificação pelas crianças. Então, a nossa ideia de utilizar a massinha de modelar para fazer as bolinhas do bingo, as pedrinhas, né, que a gente fala do bingo, veio que a gente percebeu que eles adoravam manusear, brincar com a massinha de modelar, então a gente teve essa ideia de utilizar para as pedrinhas do bingo, né? E fechando o nosso penúltimo dia, a clássica amarelinha, uma brincadeira super divertida que as crianças adoram. Números em EVA dispostos em uma base, possibilitando a contagem dos números de 1 a 10 a cada pulo. Chegamos ao último dia de intervenção e planejamos uma manhã leve, com uma das coisas que as crianças mais gostam, sessão pipoca. Escolhemos o filme Procurando Nemo. Este filme, ele mostra a importância da família e amigos em nossa vida. Com o auxílio de uma pipoqueira elétrica, fizemos pipoca para acompanhar o filme. Ao final do filme, deixamos uma lembrança para cada criança, como forma de carinho e gratidão pelos momentos de aprendizagem proporcionados. Bom, minhas considerações a respeito do nosso estágio. É gratificante e diferente poder planejar para as crianças. Percebemos a grande necessidade que existe de contextualizar atividades à realidade das crianças para que elas possuam, né, maior aprendizagem. Desde a escolha de uma simples história infantil,
está carregado de significado para essas crianças, onde devemos sempre buscar provocar a imaginação e a criatividade delas. Bom, e as minhas considerações acerca do estágio. Como docente, é necessário estar se reinventando no decorrer da prática pedagógica. Chegamos no SEM como estagiárias e saímos nos sentindo parte do corpo docente. Dentro da importância que deve-se ter com a educação infantil, deixamos registrado esse valoroso trabalho onde vivenciamos esse contexto. Muito obrigada pela atenção de todos. Gratidão a todos. Que bom vermos a apresentação, então, né, na área da educação infantil, que esta dupla, Madilene e Camila, fizeram para nós. Queremos parabenizar pela apresentação das meninas. Muito bom o trabalho de vocês, né? E você, que está nos assistindo, já fez o seu questionamento aqui no chat? Por favor, o faça. E também não esqueça do seu like, de compartilhar esse link com outros colegas, né, que possam se juntar a nós para ver as apresentações dos trabalhos dessa noite. A sua participação é muito importante para nós e nos deixa, sim, muito felizes. Participe. Então, agora mais uma dupla vai trazer um trabalho para a gente, que é a Kátia Selene Sprenger Rodrigues e a Caroline Manete Ribeiro. E vão nos dizer como está acontecendo o projeto de musicalização na educação infantil. Vamos ver e vamos comentar. Olá a todos e a todas, eu sou Crislaine, sou acadêmica do curso de música, segundo semestre. Vou apresentar o trabalho com os meus colegas. Vou iniciar apresentando eles, a Caroline Manente Ribeiro, Kátia Rodrigues, José Francisco Cardoso, Lucas Viegas Vieira e eu. A gente somos em dois grupos, do curso de música e do curso de pedagogia, sobre o PROESD. O nosso é musicalização na educação infantil. O PROESD é o nome do Programa de Educação Superior para o Desenvolvimento Regional, que concede bolsas de estudos para estudantes de graduação e de licenciatura. Consiste em um conjunto de atividades de ensino, pesquisa e extensão, voltadas à formação do estudante bolsista, enquanto cidadão e profissional, capaz de intervir e contribuir em seu contexto regional, mediante a articulação entre sua formação acadêmica e o desenvolvimento educacional e socioeconômico de sua região. Tais atividades são desenvolvidas por meio de projetos de intervenção, abrangendo todas as regiões de educação. O projeto que estamos desenvolvendo tem o título de Musicalização na Educação Infantil. Os objetivos é criar uma proposta educacional que utiliza a linguagem musical como aliada do trabalho pedagógico de professores educadores infantis de crianças de 0 a 5 anos, no Centro de Educação Infantil Municipal, em Nossa Senhora do Caravaggio, na cidade de Lages, em Santa Catarina. A metodologia são as intervenções ocorrem uma vez por semana e tem duração de 1 hora. Em duplas, nós, os acadêmicos bolsistas, executamos atividades que planejamos durante a semana, as aulas pelo Google Meet e outros encontros presenciais organizados pela professora orientadora do projeto, que é a professora Cristina Sutil. Temos como resultado, ao concluirmos o projeto no final do semestre de 2022, esperamos ter contribuído com a concepção de musicalização, não com a finalidade de ensinar, técnicas musicais padronizadas para os professores, educadores infantis, mas sim oportunizar vivências em grupo que levarão a descobertas de musicalidades, e para as crianças não simplesmente ensiná-las a tocar instrumentos musicais, mas sim oferecer atividades que possibilitem capacidades de descobertas sonoras e rítmicas. Parabéns à dupla Kátia e Caroline por esse trabalho que nos fala da musicalização na educação infantil. Muito obrigado. Lembramos que pode deixar o seu comentário também no chat, agora, ao vivo. Também, se você está achando legal, por favor, deixe o seu like aqui, isso nos ajuda muito aqui no canal do YouTube da Uniplac. E também, se você puder, compartilhar com outras pessoas para que possam vir assistir, né? Lembrando que, como é um evento no YouTube, várias pessoas podem ver. Até mesmo quem não se inscreveu e quiser assistir, pode nos assistir nessa noite. E se está gostando,
Muito bom! Que bom que está acontecendo assim. Deixe também o seu comentário, para nos deixar também felizes. E agora o próximo trabalho é de um grupo, o grupo das acadêmicas Tatiane Alves Ribeiro, Vanusa Rodrigues, Pamela Natiele Ribeiro dos Santos e Daphne Sangaleto da Rosa. Então, esse grupo vai estar trazendo o trabalho que tem como título O Impacto da Pandemia no Processo de Alfabetização no terceiro ano do ensino fundamental. Vamos conferir? Boa noite a todos. Somos acadêmicas Daphne Sangaleto, Pamela Natiele Ribeiro, Tatiane Alves e Vanusa Rodrigues. Orientador, Sadia Ricardo Silva Basto, curso de Pedagogia. O nosso tema é o impacto da pandemia no processo de alfabetização, no terceiro ano do ensino fundamental. Problema da pesquisa. Quais os impactos da pandemia na alfabetização? Como os professores podem ajudar no desenvolvimento e na alfabetização desses estudantes? Quais ações as escolas podem adotar no processo de alfabetização desses estudantes? Nosso objetivo, então, é compreender o impacto da pandemia no processo de alfabetização dos estudantes do terceiro ano do ensino fundamental, de uma escola de rede estadual de ensino do município de Lages, Santa Catarina. Metodologia. Para a execução do estudo, foi desenvolvida uma pesquisa exploratória descritiva. Os sujeitos da pesquisa foram 3 professores, sendo um deles efetivo e os outros 2 contratados. As técnicas de coleta de dados foram uma observação das turmas do terceiro ano de ensino fundamental, que os profissionais indicados exercem sua regência, tanto no período matutino quanto no vespertino, com aproximadamente 30 estudantes. A análise de dados se deu pela abordagem quant e qualitativa. Referencial teórico. História da alfabetização, o processo de alfabetização sob o prisma histórico, métodos utilizados pelo educador, o antes e depois do papel do educador, o impacto da pandemia no processo de alfabetização, alfabetização no período pandêmico. Então, os resultados da discussão. Através do nosso referencial teórico, a gente formulou um questionário que foi respondido pelos estudantes do terceiro ano do ensino fundamental. Questão 3. Como está a sua aprendizagem com a volta à escola? Então, podemos aqui ver no gráfico que nem positivo nem negativo foi assinalado em 5 crianças responderam. O positivo já foram 12 crianças respondidas e o extremamente positivo foram 8 crianças que responderam. A questão 6. As atividades realizadas em casa ajudaram a aprender algo novo? 20 crianças responderam que sim. 2 crianças responderam que às vezes e 3 crianças responderam que não. Na questão 9, você teve alguma dificuldade na leitura e na escrita depois da volta para a escola? Então, 15 crianças responderam que não, 8 crianças responderam que às vezes e 2 crianças responderam que sim. Conclusão. A nossa pesquisa ainda está em andamento, conclui-se parcialmente que houve uma defasagem na alfabetização dos estudantes no período pandêmico, de acordo com as estratégias de ensino dos professores para o desenvolvimento na alfabetização. A escola pode inovar as práticas e metodologias ativas para a aprendizagem dos estudantes. Boa noite e muito obrigada. Parabéns às acadêmicas Tatiane, Vanusa, Pamela e Daphne. Muito obrigado pela apresentação de vocês. Lembramos que algum comentário, complemento ou questionamento que vocês queiram fazer, façam-o agora, pelo chat. Também, se você está achando legal esse formato de apresentação, deixe o seu like, compartilhe o link dessa live com seus amigos. E não esqueça, se você está gostando das apresentações, deixe um comentário que nós ficaremos muito felizes com a participação de vocês. E agora um grupo está chegando aqui para apresentar o seu trabalho. Esse grupo é composto pela Iomara Marcelo da Silva, Caroline Mendes Cipriano, Marilene Fonseca, Luane Mara Stedley, Vanessa Blomer e Gilson Carlos Antunes de Lima. E esse grupo vai trazer para nós a devolutiva do projeto de reforço na aprendizagem em alfabetização e numeralização. Vamos conferir. Olá, pessoal. Desejo a todos e a todas as boas-vindas.
Me chamo Vanessa Blomer e estamos participando da 25ª Mostra Científica da Uniplac com o projeto de reforço na aprendizagem e alfabetização e numeralização. Os acadêmicos apresentadores de hoje são Christian Klein e Marilene Fonseca, da Educação de Jovens e Adultos EJA, Evanira Cordeiro, da Escola de Educação Básica Rubens de Arruda Ramos, Gilson Carlos Antunes de Lima e Aline Neri, da Escola de Educação Básica Lúcia Fernandes Lopes, e Omara Macedo da Silva e Vanessa Blomer, da Escola de Educação Básica Visconde de Cairu. E as nossas orientadoras são a professora Marileia Aparecida Wolf Tubbs, a professora Marli Coscodai Souza e a professora Marta Calegari. Hoje nós estamos aqui representando alguns acadêmicos da Uniplac que fazem parte do projeto do PROESD, onde são divididos ali como mostrado em algumas áreas, onde é apresentada a intervenção, e em cada uma dessas áreas, desses locais, é dividido em um grupo com uma quantidade de alunos. Os acadêmicos da Uniplac que a gente está representando hoje são os seguintes: a Aline Cariani Neri, o Arthur Campos Boom, eu, Christian Klein, a Evanira Cordeiro, a Gabriela Pereira, a Gabriele Barcelos Junklaus, o Gilson Carlos Antunes de Lima, a Iomara Macedo da Silva, a Jennifer Valer Tomás, a Kailane Macedo Cardoso, a Caroline Mendes Cipriano, o Cauê Martins Cândido, a Kércia Marcela Araújo Rodrigues Ramos, a Marilene Fonseca, a Liza Steinerhauser Truppel, a Luíne Mari Stedley, o Natan Felipe Santos, a Suelen Stepaniak Rosa, a Tailine Souza de Oliveira, o Valdecir Luciano Torres Filho, a Vanessa Blomer, o Vitor Campos Blum e o Vinícius Lorenzo Neves de Pinho. Introdução. O trabalho a ser apresentado se refere ao projeto de intervenção que consiste em proporcionar atividades de estímulo no processo de ensino-aprendizagem da leitura, escrita e numeralização. São desenvolvidas e adaptadas pelos universitários dos cursos de graduação da Uniplac, com crianças do ensino fundamental inicial de escolas de educação básica de Lages, Santa Catarina, e também de educação de jovens e adultos EJA. Este é apresentado junto ao programa PROESD, promovido pela Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina. Então, tem por objetivo consolidar a ampliação do conhecimento das crianças em nível de desigualdade com o ritmo da turma, enriquecendo as experiências culturais e sociais, para que, vencendo os obstáculos presentes, possam garantir sua cidadania no que tange aos direitos de aprendizagem. A metodologia. Para atingir o objetivo proposto, a metodologia está sendo realizada com estudos, orientações, planejamento e acompanhamento no decorrer da semana e no momento de intervenção. Os encontros acontecem aos sábados de maneira remota, síncrona, e a intervenção no espaço de realização do projeto, uma vez por semana, presencial, com atividades interdisciplinares. Resultados esperados. O projeto encontra-se em andamento e espera-se o desenvolvimento de habilidades com atividades lúdicas e articuladas, os componentes curriculares da educação básica. Assim, intenciona-se contribuir para que sejam sanadas as dificuldades de aprendizagem das crianças, jovens e adultos envolvidos no projeto. As nossas referências bibliográficas, então, no Brasil, Constituição Federal de 5 de outubro de 1988, Lei número 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB. Lei número 10.172, de 9 de janeiro de 2001, Plano Nacional de Educação. Em Santa Catarina, Proposta Curricular de Santa Catarina, Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. Disciplinas curriculares em Florianópolis,
Golgen, 1998. Currículo base do território catarinense, Florianópolis 2019. Muito obrigado e um bom congresso para todos nós. Nós parabenizamos o grupo composto pela Iomara, Caroline, Marilene, Luíne, Vanessa e Gilson pela apresentação de vocês. Que bom que eles apresentaram. Deixa aí para eles e também para todos nós o seu comentário ou questionamentos a respeito do que eles falaram. E agora, então, se você chegou agora, né, ainda não deu o seu like, por favor, faça. Isso é bem importante para nós. E também, se lembrou de alguém que não está aqui conosco, né, ao vivo, assistindo essa apresentação, chame, passe o link, chame mais pessoas para assistir conosco essa noite de muitas aprendizagens significativas. E se está gostando das apresentações, faça o seu comentário. Deixa aí. É muito importante essa sua participação. E agora, então, nós chamamos o trio composto pela Paola Branco, Natália Meurer dos Santos e Ana Paula Jarduzinho da Silva. E elas vão trazer para nós o trabalho sobre o projeto de vida de internos de uma instituição socioeducativa de Lages, Santa Catarina. Vamos ver? Olá, cumprimento a todos os ouvintes da Mostra Científica Uniplac. A nossa pesquisa trata sobre projetos de vida dos internos em uma instituição socioeducativa de Lages, Santa Catarina. As acadêmicas são Ana Paula Jarduzinho da Silva, Natália Meurer dos Santos e Paola Branco Serafim. O orientador é o professor Sadi Ricardo da Silva Bastos. O curso é Pedagogia. O problema de pesquisa é: quais medidas são utilizadas para o desenvolvimento do projeto de vida dos internos na instituição socioeducativa de Lages, Santa Catarina? O objetivo é analisar as contribuições que o regime de semiliberdade proporciona para a viabilização do projeto de vida dos internos. Metodologia. A pesquisa se caracteriza como exploratória e descritiva. Foram realizados questionários semi-estruturados com os adolescentes internos e uma entrevista com 4 profissionais da equipe técnica: pedagogia, psicologia, assistência social e enfermagem, além da análise de documentação quanto à escolarização dos adolescentes. A análise de dados é quanti-qualitativa. O referencial teórico se dividiu em 4 capítulos. O primeiro é a Educação de Jovens e Adultos, o EJA, já que é a modalidade em que a maior parte dos adolescentes estuda. Educação não formal, já que é assim que se caracteriza o espaço de uma instituição socioeducativa. O regime de semiliberdade, que é o regime que a instituição que nós estamos pesquisando entra e se enquadra. E, por último, o projeto de vida, que é o tema central da nossa pesquisa. Resultados e discussões. Então, foi feito entrevistas, né, com adolescentes com a idade entre 17, 18 e 19 anos. A semiliberdade, como medida socioeducativa, ela prevê o atendimento de jovens entre 12 e 18 anos de idade, podendo permanecer até os 21 anos, incompletos, caso tenha cometido a infração ainda menor de idade. Referente também à pergunta de sonhos e perspectivas de futuro, então todos falaram que têm a perspectiva sobre o futuro. Eles pensam, sim, em um futuro melhor do que os que eles vivem agora, né, nessa realidade deles. Então, quando questionados sobre os seus sonhos, perspectivas, todos trouxeram a questão da constituição familiar. 2 trouxeram também a profissionalização e apenas 1 sobre bens materiais. Referente ao questionamento de planos concretos para planejar o futuro, apenas 1 respondeu que não possuía planos, enquanto os demais responderam que sim. Quanto à escolaridade dos mesmos, pôde-se analisar, através de documentos, que quase todos estão ainda no ensino fundamental nos anos finais. Apenas 1 dos adolescentes está no ensino superior. E quanto à efetividade da medida socioeducativa, há um consenso entre
os profissionais técnicos e os adolescentes. Todos afirmam que a medida contribui sim para o projeto de vida e é efetiva. Também vale ressaltar de que os profissionais frisaram que a medida de semiliberdade é mais efetiva que a medida de internação, já que a semiliberdade proporciona a reintegração dos adolescentes na sociedade, além de ampliar a visão de mundo dos adolescentes, colocando eles em contato com a escolaridade novamente, já que eles chegam com um histórico de evasão escolar muito grande, e também com o mundo profissional, já que eles são encaminhados para cursos e também alguns conseguem trabalhar, já que nem todos podem ganhar essa oportunidade, já que nem todos moram no município de Lages. Então, segue as nossas referências. Lembrando que a nossa pesquisa ela ainda está em andamento, então os resultados ainda são parciais. Obrigada pela atenção de todos. Parabéns ao trio da Paola, da Natália, da Ana Paula, por esse importante trabalho, né, na área de instituição socioeducativa. Você já fez seus questionamentos para esse trio? Se não fez, faça agora, e aqui no chat ao vivo. Também deixe seu like e compartilhe o link dessa transmissão para os seus amigos. Comente, faça comentários se está gostando, se está bom. É muito importante essa sua percepção para nós. E agora, para o último trabalho desta sala, né, nós convidamos a acadêmica Carmen Lídia Wolff, que traz as vivências do estágio, a prática interdisciplinar no ensino fundamental. Olá, meu nome é Carmen Lídia Wolff, eu sou estudante de Pedagogia EAD da Uniplac e vou apresentar o trabalho Vivências Estágio, a prática interdisciplinar no ensino fundamental 1. Esse trabalho, então, foi desenvolvido com uma turma de 5º ano, 24 alunos com idades entre 10 e 11 anos, da Escola Municipal de Educação Básica Frei Bernardino. Durante as observações, ficou evidente a dificuldade da turma em relação à leitura, escrita, produção textual e também pouca atenção à disciplina de matemática e a conteúdos de raciocínio lógico, importantes nessa fase de aprendizagem que esses alunos se encontram. Então, para as intervenções, o objetivo foi trabalhar das metodologias ativas e a interdisciplinaridade em sala de aula. Observou-se também pouca participação dos alunos, muitas vezes dispersos e até resistentes à realização das atividades propostas pela professora regente em sala de aula. Então, como ponto de partida, o objetivo foi trabalhar a geometria em sala de aula através do Tangram. O Tangram é um quebra-cabeça chinês de 7 peças. Então, para a primeira aula, nós trabalhamos a rica cultura da China. O objetivo foi trabalhar a história da China. Os alunos, então, tiveram a oportunidade, né, de, através do Mapa Mundi, reconhecer onde está localizada a China, sua bandeira, né, sua grande área territorial, através de fotos, conhecer o presidente da China, e também nós discutimos sobre a importância econômica do país. No segundo momento, foi apresentado para os alunos alguns objetos chineses, como a lamparina, o leque, a vestimenta típica chinesa. Através de vídeos do YouTube, eles tiveram a oportunidade de conhecer sobre a dança do dragão, que ocorre no Ano Novo Chinês, a muralha da China, que é considerada uma das 7 maravilhas do mundo, e também tiveram a oportunidade de experimentar os bolinhos primavera e o yakisoba, que faz parte da culinária chinesa. No terceiro momento, foi apresentado para os alunos as 7 peças do Tangram. Então, o objetivo foi fazer uma espécie de resumo, né, do que eles já tinham noção de geometria. Então, nós trabalhamos as 7 peças, né, o paralelograma, o quadrado, o triângulo. Os alunos foram, então, instigados, né, a compor e a decompor essas peças, né, e observar as semelhanças e as diferenças entre elas, né. Num outro momento, numa outra aula, o objetivo foi trabalhar, então, a produção textual, né, e o desenvolvimento do pensamento criativo, que, segundo a professora regente, era uma das principais dificuldades encontradas pela turma. Então, o objetivo foi criar e ilustrar histórias utilizando, né, as 7 peças do Tangram,
articular ações, né? Eles tiveram, então, que criar uma história onde os principais personagens eram representados no cartaz pelas 7 peças do Tangam. Então, o objetivo era articular ações, né, que passavam o início da história, o meio e o fim. Então, o objetivo, eles tiveram que, na história que eles criaram, os alunos tiveram que desenvolver, então, a criatividade, pensar nos personagens destaques, né, o lugar onde aconteceria a história, as principais situações, as principais ações, né, desenvolvendo aí uma sequência lógica. Em outro momento, então, o objetivo foi trabalhar a geometria em sala de aula, através dos sólidos geométricos que nós encontramos no nosso dia a dia. Então, para a primeira atividade, nós conversamos, então, sobre as formas geométricas no dia a dia. Dessa forma, foi apresentado para os alunos alguns objetos, né, aproximando, então, a teoria da prática. Então, os alunos observaram, né, que as formas geométricas, elas estão em todas as partes. Então, entre os exemplos apresentados, o dado, o chapéu de aniversário infantil, caixinhas de remédio, caixinhas de presente, a pipa, placas de trânsito, entre outros, né? Então, durante a atividade, os alunos interagiram, né, e reconheceram as várias formas geométricas que estão no nosso dia a dia. Eles também tiveram, né, que representar ali onde está localizado o vértice, onde está localizado as arestas, onde está localizado as faces, através desses objetos. Então, diante disso, né, os alunos tiveram a oportunidade de trabalhar em equipe, né, durante toda a atividade eles se demonstraram ativos, né, e participativos na realização das atividades. No outro momento, o objetivo, então, foi trabalhar a história do teatro de sombras, que também tem sua origem na China. Então, nós relembramos algumas informações do país lá da nossa primeira aula, né? E também estudamos alguns vídeos, né, sobre a lenda do teatro de sombras. Então, os alunos tiveram que confeccionar alguns palitoches, né, com os principais personagens que eles criaram lá na segunda aula, com papel cartão preto, e também em palitos de churrasco, né, os alunos foram muito criativos e realizaram as atividades com autonomia. No segundo momento, os alunos tiveram, então, que montar, né, um teatro de sombras com caixa de papelão e papel manteiga. Então, cada grupo apresentou as histórias que criaram, né? Então, 2 grupos foram bem organizados, apresentadores e plateia. E todo esse processo requereu, né, por parte dos alunos, assimilar a inclinação da luz em relação à lanterna, a manipulação dos palitoches durante a narração da história. E todos os alunos, eles passaram por esse processo de experimentação, né? Muito importante. Foi disponibilizado pipoca, refrigerante para os alunos. Essa atividade rendeu a apresentação, né, para as turmas do 4º ano, e também um painel, né, um mural com as principais formas geométricas do trabalho realizado pelos alunos da EMEB Bernardino no ano de 2022. Então, o objetivo foi estimular os estudantes, né, a desenvolverem o protagonismo, o professor Caro como facilitador, motivador desse processo de aprendizagem, colaborando ativamente, então, para que o estudante, né, para que o aluno alcançasse seu objetivo. Agradeço aqui a atenção e desejo uma ótima noite. É isso aí, pessoal. Parabéns à acadêmica Carmen Lídia Wolff pela apresentação do seu trabalho. E aproveitamos para parabenizar todos os acadêmicos desse grupo de trabalho do curso de Pedagogia Presencial Noturno e Pedagogia IAD. Nós também gostaríamos de parabenizar a equipe organizadora da 25ª Mostra Científica da nossa querida Uniplac. E esta live ficará disponível no YouTube, dentro dos canais de comunicação da Uniplac. Sendo assim, nós agradecemos muito a sua participação e audiência. Muito obrigado e até a próxima. Tenha uma boa noite. Tchau, tchau. Tchau.